Neste vídeo vou-te explicar como é que podes transformar coisas que demoras 1 hora a fazer em coisas feitas automaticamente em menos de 10 minutos. E isto vem na sequência de uma pergunta feita na comunidade de inteligência artificial pelo Sérgio, que ele quer saber mais sobre skills e sobre agentes. Ele pergunta como é que cria uma skill, qual a metodologia que segues quando estás a criar, quando é que dizes que será necessário criar uma skill e como é que implementas, a diferença entre agentes e skills, o que é que define um agente e o que é que define uma skill. Portanto, muitas questões aqui do Sérgio dentro da comunidade de IA. Se quiseres também aceder e fazer perguntas, vai à descrição deste vídeo e está lá o link. Mas vamos responder a estas perguntas todas e ficar a entender sobre skills e sobre agentes, que são conceitos muito importantes. Então, bora lá. Primeiro que tudo, vamos entender estes conceitos. O que é um agente e o que é uma skill. O agente decide, toma decisões. Qual é que é o próximo passo? O que é que eu vou fazer a seguir? Raciocina sobre um assunto, tem um objetivo. Uma skill é uma execução de algo. E não tem contexto exterior. Não sabe de coisas exteriores. Só sabe que quando entra A, sai B. Ok? E só sabe aquele processo. Não sabe mais nada. Então, basicamente, quando nós temos skills, nós temos uma tarefa previsível. Uma coisa que nós sabemos que é aquilo que se deve fazer. E vou dar aqui alguns exemplos. Tenho aqui exemplos do lado direito. Skills são, por exemplo, gera uma proposta em PDF, resume uma reunião, extrai dados de uma fatura, publica post no LinkedIn. Isto tudo são skills separadas, ok? Portanto, tu podes fazer estas skills e já te vou mostrar como e já vou-te mostrar onde é que tu fazes isto, tudo. Depois temos os agentes. Os agentes têm um objetivo, por exemplo, converter mais leads em clientes. Isto é um agente. O agente decide, ok, preciso de pedir mais dados, preciso de enviar uma proposta ao cliente, preciso de agendar uma chamada, preciso de nutrir mais o cliente. E o agente toma estas decisões. Para fazer isto, ele utiliza as skills, ok? E eu acho que isso está aqui bem explicado, que é, temos aqui o agente a fazer decisão entre a memória, as ferramentas, a LLM, as skills, e ele utiliza estas skills para tomar estas decisões e para fazer as coisas. As skills também podem explicar como trabalhar com outras ferramentas do mundo exterior, CRMs, o teu e-mail, base de dados, websites, e o agente, com aquilo que as skills lhe explicam, ele consegue depois aceder a estas ferramentas, ok? Não é que a skill conecte com estas ferramentas, mas a skill explica como utilizar estas ferramentas e o agente entende como usá-las e vai usá-las. Portanto, é esta a diferença. Enquanto a skill explica, o agente usa. Se percebes isto, percebeste aquilo que é necessário. Portanto, depois o agente, consoante critérios de validação, consoante a informação toda que tem, o contexto todo que tem, vai depois tomar decisões daquilo que será necessário. Por exemplo, aqui do agente de converter mais leads em clientes. Ele vai ter critérios de decisão, como o valor potencial daquela lead, a urgência da lead, o risco, o pipeline, a resposta. Pronto, tem aqui vários dados que ele depois vai usar para decidir. Muito bem, já percebemos o que é que são skills, o que é que são agentes. Ótimo. Agora, quando criar uma skill? Eu sei que isto parece confuso, mas é simples, ok? Não tem aqui muita coisa. Na verdade, isto é simples. Quando é que vale a pena criar uma skill? Quando estás a repetir um padrão. Estás a escrever o mesmo e-mail todos os dias, 4 vezes por dia. Se calhar criar uma skill. Estás a fazer o mesmo relatório todas as semanas. Demora-te 8 horas a fazer. Se calhar é uma skill. Ok? Portanto, quando tu vês que estás a repetir uma coisa, estás a demorar muito tempo, provavelmente é uma skill. Os inputs são claros, ou seja, tu consegues dizer quando isto acontece, vai por este processo e sai isto. Isso é claro para ti. Não precisa de estar 100% claro, mas tem que ser minimamente claro. Não pode ser uma coisa completamente abstrata ou difícil ou ter muitas decisões, senão não é uma skill. Seria um agente, nesse caso. A qualidade é mensurável. Conseguimos dizer que a qualidade da resposta é um 8, de 0 a 10, ou é um 5, ou é um 3. Se sim, mais uma razão para criar uma skill. Depois, lá está, não forces uma skill. Ou ainda tens poucos casos, não fazes muitas vezes, ou a tarefa depende de muitas coisas, ou é preciso tomar muitas decisões. Nesse caso, se calhar não é uma skill, é um agente com outras skills, ok? Se calhar tens que separar as várias coisas, criar 4 ou 5 skills e dar essas 4 ou 5 skills a um agente. Muito bem, metodologia para criar skills. A primeira coisa que eu faço é detectar um padrão. Perceber, por exemplo, respondes sempre às mesmas perguntas de pré-venda. Se respondes sempre às mesmas perguntas, claramente há um padrão.
Depois, isolar a tarefa, definir o input, as perguntas, definir o output, as respostas e o critério de qualidade, ok? E o critério de qualidade aqui pode ser definido pelo humano. O humano pode ir lá e dizer, ok, isto não está bom, temos que melhorar a skill, temos que escrever isto, dar mais exemplos e vais melhorando a tua skill. As skills são ficheiros de texto, ok? Tem texto, tem também código, que pode ser para depois, claro, correr código, conectar com estas ferramentas do mundo exterior, mas eu já te vou mostrar isso tudo. Depois temos que testar a skill, temos que fazer testes com casos reais, temos que medir, temos que ver se poupa tempo, fazer correções, isto é importante. E depois integrar no teu fluxo, no teu trabalho, no teu dia-a-dia, para realmente utilizar estas skills. Quando é que deixa de ser uma skill e vir um agente? Basicamente, quando tens que tomar bastantes decisões, precisas de mais contexto, precisas de fazer várias coisas, provavelmente é um agente e tens é que fazer 4 ou 5 skills em vez de estares a tentar fazer tudo na mesma skill. A regra é esta: se há decisão com impacto no negócio, é um agente a decidir. As skills são simplesmente a execução, ok? Que depois o agente vai utilizar. Muito bem. Vamos então ver aqui mais alguns exemplos. A metodologia para criar skills, nós já falamos aqui deste exemplo. Vamos ao último caso prático, que é a qualificação de leads. Nós temos, por exemplo, um input, que é um formulário no website de uma lead que preencheu. A skill é qualificar a lead, ou seja, vamos qualificar esta lead de acordo com o que ela preencheu no formulário. E vamos tentar decidir se o score da lead é acima de 70 ou abaixo de 70. Mas quem vai utilizar isto, quem vai utilizar esta skill vai ser o agente. O agente vai correr esta skill, vai ler e vai executar e vai tomar esta decisão. E o agente é que vai decidir se a lead é quente ou se a lead é fria. É o agente que toma esta decisão aqui e toma esta decisão com base nesta skill. Portanto, é isto aqui. Espero que tenha ficado entendido. Espero que estes diagramas tenham ficado a perceber como é que eu faço isto e estes conceitos são muito importantes. Agora, bora ver isto na prática. Vamos aqui ao Cloud. O Cloud, eu estou na versão gratuita, ok? Para te mostrar que dá para fazer isto na versão gratuita. Se tu fores aqui a personalizar, podes ir aqui a habilidades e vais ver aqui as skills. Tem skills o Cloud, portanto, skills que já utiliza, e depois tens skills que tu vais criando, ok? Não sei porque é que ele não está a dar, eu vou só dar aqui um refresh. Muito bem. Já tenho aqui as skills, portanto, tens aqui estas skills todas que são exemplos já do Cloud, que tu podes ver e ver que realmente tem aqui este texto todo, esta informação toda, e tu podes ativar aqui neste botão e podes também criar as tuas skills. Como podes ver, já tenho aqui skills, por exemplo, escrever no estilo de João Conselho, portanto, escrever textos no meu estilo. Esta skill foi uma skill que eu criei e tem aqui toda a informação necessária para escrever no meu estilo e depois, quando eu preciso, posso alterar esta skill, pedir ao Cloud para alterar, para melhorar, para fazer outras coisas nesta skill. Portanto, para tu criares uma skill é muito simples. Tu podes simplesmente vir aqui à conversa com o Cloud e dizer: quero criar uma skill de escrever e-mails para clientes. E depois aqui, claro, tu precisas dar mais contexto, não é? Ou seja, precisas dizer: eu escrevo e-mails para estes clientes, faço isto, faço aquilo, desta forma, gosto assim. Quanto mais contexto deres, melhor. Provavelmente ele também te vai fazer perguntas. Ele às vezes coloca uma caixa de perguntas, vamos ver se ele coloca aqui, e tu tens que responder às perguntas. Com base nessas respostas, ele depois vai então criar a skill com, claro, mais informação. Eu estou aqui com um problema qualquer, deixa-me só dar refresh para ter a certeza que isto funciona tudo bem. Vamos então criar a nossa skill. Vou então clicar para criar e bora lá. O Cloud vai agora ver tudo aquilo que tem, o agente vai começar a trabalhar, vai ler a skill que cria skills, exato, há uma skill que ajuda a criar skills, é uma capacidade como muitas outras e ele vai agora escrever e eu já vou mostrar o resultado. Ele fez exatamente o que eu queria, que é, antes de escrever a skill, preciso de perceber melhor o que queres. Tem algumas perguntas. E era isto que eu estava a falar. Ele vai então fazer perguntas. Que tipo de e-mail queres que a skill cubra? Por exemplo, follow-up após sessão estratégica, proposta comercial. Pode ser estas duas. Qual o tom base dos e-mails? Profissional e direto. O que queres que a skill produza? Só o e-mail, pronto a enviar. E quando tiveres tudo respondido, ele vai enviar para o chat e vai então trabalhar mais na skill. Ok, agora temos aqui então a skill criada. A skill é este fecheiro skill.md. O .md é simplesmente, quer dizer markdown, que é uma forma de escrever ou uma formatação
de escrever o texto, mas não é preciso assustar nada com isto, é só simplesmente uma extensão. O importante é ter aqui o nome de skill e depois também aqui uma pasta de referências que tem mais ficheiros .md, são ficheiros de texto, o MD é simplesmente a formatação e a extensão, e depois, lá está, a skill aqui faz referência aos outros ficheiros, ou seja, temos aqui então pastas com vários ficheiros e cada ficheiro fala do seu tema específico. Neste caso um ficheiro fala do follow-up, outro fala da proposta. Poderíamos ter mais pastas, diferentes ficheiros, mas a skill é basicamente o texto principal que depois faz referência a outros ficheiros. Temos aqui então os dois tipos de e-mails, temos as regras gerais, o tom, a linguagem, a estrutura, o output. Temos aqui várias coisas que ele vai escrevendo. Quando nós agora podíamos responder aqui e dizer, olha, não gosto disto, não gosto daquilo, colocar um exemplo, acrescenta isto e ir melhorando a skill, tal como mostrei ali nos passos para construir as skills. Quando tiveres a skill tal como precisas e já não houver problemas ou erros, eu neste caso tinha aqui um erro, simplesmente enviei o erro para o cloud e ele corrigiu. Quando estiver tudo corrigido, tudo ok, é só clicar em copiar para as suas habilidades e ele vai importar esta skill diretamente no cloud. Portanto, se eu for aqui a gerenciar, vemos que a skill já está aqui escrita dentro das minhas habilidades, ok? E a questão é que aqui o cloud é o agente. O cloud é o nosso agente que vai utilizar as skills. Vamos importar para o cloud, para o nosso agente, e ele aqui consegue utilizar estas skills. Tu podes fazer isto com outras ferramentas, ok? Com o Cursor, com o N8N, qualquer ferramenta consiga criar um agente. Se conseguires adicionar lá skills, tu podes então vir aqui à própria skill, baixar esta skill e importar no outro agente, seja qual for o agente. Então, pensa nas skills como as capacidades que tu podes dar a vários agentes, ou dizer que um agente tem umas capacidades, dizer que outro agente tem outras capacidades e criar assim um sistema de multi-agentes para trabalhar contigo. Agora que tens estas informações todas, é começar a fazer, começar a escrever as skills, começar a utilizar o cloud, para o cloud começar a usar. Se quiseres ir mais à frente, por exemplo, criar um agente no Make.com ou criar um agente no N8N e é começar a testar e a fazer. Se quiseres ajuda com isto, podes entrar na comunidade de inteligência artificial. Aqui eu resolvo todas as dúvidas e ajudo as pessoas a fazer este tipo de coisas. Temos chamadas semanais em que eu mostro os meus workflows, mostro os agentes, mostro como é que faço, respondo a dúvidas e temos aqui uma comunidade de pessoas que querem aprender estas coisas, o que é top. Então, se quiseres aceder, o link está na descrição, é só clicares e juntar-te à comunidade. Espero que tenhas gostado deste vídeo e até breve.